Olá, pessoal, tudo bem? Nós vamos começar mais uma aula de português e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os adjetivos. Vocês sabem o que é um adjetivo? Então, pessoal, o que é um adjetivo, né? O adjetivo é uma classe de palavras que atribui características aos substantivos. Então, voltando um pouquinho naquilo que a gente já aprendeu sobre substantivos, né? Nós já vimos substantivos comuns, substantivos próprios, né? Substantivos comuns, os nomes que a gente dá às coisas à nossa volta, os objetos, os animais, a natureza. E substantivo próprio são os nomes que a gente dá em específico para alguém ou para alguma coisa, tá bom? Alguma cidade, alguma pessoa, país, tá bom? Então a gente tem aprendido bastante sobre essa questão dos substantivos e também sobre palavras no singular e no plural, tá bom? Hoje a gente vai ver um pouquinho sobre os adjetivos, tá? Começando a falar sobre isso, eu quero que vocês leiam aí com atenção essa historinha do Calvin do Haroldo, tá? É muito bacana essa historinha. E aí a gente vai continuar conversando sobre isso nos próximos slides, tá bom? Primeiro façam essa leitura aí na página 47. Já na página 48, vão ter algumas perguntinhas aí. A primeira perguntinha eu quero que vocês já respondam assim de imediato, tá bom? Que diz assim: já é noite e Calvin não consegue dormir. Seus pensamentos não são nada animadores. De acordo com Calvin, como parece ser o mundo durante a noite? Então, segundo o que a gente leu aí na historinha do Calvin, como que ele vê o mundo durante a noite? Pequeno e divertido, grande ou assustador? Então, a gente vai também ler agora um pouquinho na apostila de vocês o que fala sobre os adjetivos, como eles são empregados aí em meio às frases, como que a gente pode usá-los nas nossas frases, nos nossos textos, tá? As palavras que caracterizam substantivos são chamados de adjetivos. Os adjetivos sempre combinam com substantivos correspondentes. Então, aqui tem um exemplo na página. Pessoal, então nesse exemplo, desse trecho da história do Calvin, ele fala assim: acho que a noite é escura para a gente não se distrair quando pensa no que nos amedronta. Então, ele fala a palavra noite e fala a palavra escura. Noite é uma palavra, é um substantivo comum, né, que a gente pode nominá-lo também como feminino e singular, né? Singular significa que é uma quantidade somente, né? Está se referindo a uma noite apenas, né? E a palavra escura está dando característica, está caracterizando aí a palavra noite. Então, olha só aí esse exemplo bem bacana que a gente falou no outro slide. Então, os adjetivos, eles são essas palavras que dão características aos substantivos. E são características que podem estar ou no feminino, ou no singular, ou no masculino, ou no plural. Aí vai dependendo de como a gente vai fazendo a leitura desse contexto, dessa frase, tá bom? Vamos caracterizar alguns substantivos? Então, aí na apostila de vocês, na página 48, logo abaixo desse exemplo, tem uma tabelinha com alguns substantivos comuns. Então, vocês vão encontrar as palavras tigre, travesseiros, criança e paredes. Então, vocês vão perceber 4 palavrinhas, 2 palavrinhas no singular, tigre e criança, e 2 palavras no plural, travesseiros e paredes. Então, como que seria, pensando agora nas características de um tigre? Pode pensar na característica que vocês quiserem, tá? O tigre, ele é forte, o tigre é lindo, o tigre, ele é esperto. Então, vocês vão pensar em uma característica para poder dar continuidade a esses substantivos que já estão aí, tá bom? Então, aí vocês vão pensar e completar a tabelinha com 2 adjetivos. Então, são 2 adjetivos para o tigre, 2 para travesseiros, 2 para criança e 2 para paredes, tá bom?
Pessoal, então como que a gente pode usar esses adjetivos dentro dos nossos textos, dentro das nossas produções aí de texto que a gente sempre está fazendo? Nós estamos trabalhando agora com a observação dessa história que nós lemos aí do Kelvin e do Haroldo, certo? E agora nós vamos observar aí como que a gente pode pensar em uma característica para a palavra coisa, tá? Então, primeiro, eu quero que vocês pintem no quadrinho abaixo o adjetivo que caracteriza o substantivo coisas, tá? Então, aqui a gente tem uma frase. As coisas não são tão assustadoras assim quando se tem um melhor amigo. Então, qual é a palavra dentro desta frase que traz uma característica para a palavra coisa, né? Que fala o que é essa coisa, né? Como que ela é. Então, o que que traz essa característica para a palavra coisa? Vocês vão pintar essa palavra primeiramente, tá bom? E logo na sequência vai ter um banco de palavras, tá? Vocês vão circular outros adjetivos que podem caracterizar esse mesmo substantivo. Então, qual substantivo nós estamos falando? Nós estamos falando sobre o substantivo coisa, da palavra coisa. Qual outro adjetivo, além desse que vocês encontraram e já pintaram, qual outro adjetivo eu posso usar para caracterizar a palavra coisa? Então, tem que ser um adjetivo que faça sentido, que combine, né, com a palavra coisa. Então, será que é a palavra interessante? Será que é a palavra fina, divertidas? Lembrando que a palavra coisas aqui no texto, ela está no plural. Então, a gente tem que procurar um adjetivo que siga esse mesmo contexto da palavra coisa, que ela já está no plural, então a palavra que vem na sequência, o adjetivo que vai caracterizá-lo, ele também estará no plural, tá bom? Então, vocês vão circular aí as palavras, tá? Que vocês acham que mais combine aí com a palavra coisas, tá bom? E aí, abaixo desse exercício, vai ter um texto para vocês completarem, tá? Então, aí tem uma proposta bem bacana, já que a gente está falando sobre textos de mistério, textos de suspense. Então, vocês sabiam que os adjetivos, eles podem contribuir para deixar uma história de mistério ainda mais assustadora? Faça esse teste acrescentando adjetivos para caracterizar os substantivos em destaque. Então, no texto, vocês vão ver que tem algumas palavras escritas na cor azul, como aqui, ó, a palavra noite, palavra casa, vizinhos, sombra e coisa. Quais são os adjetivos que eu posso colocar aí nesse texto, que eu posso aí preencher e que vai dar um complemento, que vai caracterizar a palavra que está em destaque? Então, primeiro eu vou pensar numa palavra para caracterizar o substantivo noite. Então, qual adjetivo eu posso pensar aí para poder preencher aí o meu texto e que vai caracterizar a palavra noite? E assim eu vou pensando para cada palavra um adjetivo diferente, tá bom? Lembrando aí de prestar atenção nessa questão do plural e no singular, tá bom? Então, prestem sempre atenção nisso, tá bom, gente? Boa aula para vocês. Amanhã nós vamos revisar esse conteúdo. Nós iniciamos hoje esse conteúdo sobre os adjetivos, mas nós vamos dar continuidade a esse conteúdo essa semana para ficar bem fixo e que vocês possam entender direitinho esse conteúdo. Qualquer dúvida, entre em contato comigo, tá? Não fiquem com a dúvida para vocês, falem com a Pro aqui, a Pro está aqui para ajudá-los a entender melhor aí o conteúdo. Mas amanhã nós vamos fazer uma revisão também e voltar nesse conteúdo, tá bom? Um beijo, pessoal. Boa aula para vocês. Tchau!